Olá, eterno aprendiz, então seja bem-vindo após esta pausa que eu tive aqui de 5 semanas. Permitiu-me fazer uma coisa muito boa que foi comer e beber em boa companhia, permitiu-me desacelerar, desligar-me de tudo, recarregar energias, parar para pensar no último trimestre, foi incrível. E o podcast regressa com uma convidada fantástica, a Sofia Pereira. Ela é presidente do Slow Movement Portugal. Ela é autora de 2 livros. O primeiro, Os 50 Exercícios para Desacelerar, o Slow. E depois, também, mais recentemente, ela escreveu o livro Como Ter Tempo para Tudo. Para tudo não é para tudo, é para tudo aquilo que é realmente importante. E ela deixa-nos aqui uma reflexão e um desafio para quem quiser ter um maior equilíbrio na sua vida profissional e pessoal, que são 3 coisas. A primeira coisa trata-se de parar. Segunda, sentir. E a terceira, agir. Estás curioso e queres saber como é que foi a jornada desta empreendedora que, sim, também trabalhou 20 anos para outra empresa, não é? E que se decidiu despedir para ter um maior equilíbrio na sua vida. Queres saber como é que ela fez? Então anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Queres trabalhar menos e viver mais? A verdade é que não precisas de escolher entre o teu negócio e a tua vida pessoal. Com o Slow Business, tu podes ter ambos. Estás curioso? Então anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Seja muito bem-vinda, minha querida Sofia, a presidente aqui do Slow Movement Portugal. Estou muito feliz que estejas aqui. Estás com bom ar, mas estavas-me a dizer que ainda estás meia de férias. Meia de férias, a trabalhar, mas ainda meia de férias. Portanto, Ok. aqui as crianças ainda estão de férias e nós tentamos equilibrar aqui momentos de trabalho com momentos de lazer e de pausas ainda. Tem sido fácil? Não tem sido nada fácil, mas quando se tem essa intenção bem presente, portanto, consegue-se chegar lá. Ótimo. E isso é mesmo importante, é ter essa consciência do equilíbrio e quando é que não estamos e voltar, porque isto ter o equilíbrio perfeito e ter 50-50, isso não existe. Ou existe. Vamos já começando, isto vai fluindo e vamos já começando a conversar, que é. E já te vou pedir para falares um bocadinho sobre ti, mas o equilíbrio perfeito existe e devemos procurá-lo? Esta questão do equilíbrio, nomeadamente o equilíbrio entre as diversas esferas de vida, é algo, como sabes, tem sido bastante estudado e tem sido bastante pensado, não é? Várias pessoas dizem, o conceito de equilíbrio não é tão bom, eu acho que utilizava mais o conceito de conciliação, etc. Eu Ok, prefiro continuar a utilizar o conceito de equilíbrio, no ok. sentido em que também é importante desmistificarmos que equilíbrio é este. Nunca vamos conseguir, não sei se estás a ver aquelas balanças antigas de Sim, mercearia, não é? sim, Imagina sim. que em vez de 2 pratos tínhamos 3, que são as nossas 3 esferas de vida, a pessoal, a familiar e a profissional. Nunca vamos conseguir ter, e agora falando em tempo, a mesma quantidade de tempo em cada uma dos pratos da balança, não é? Para elas Uhum, ficarem uhum, todos equilibrados. Portanto, uhum. o equilíbrio é algo que tem a ver com o propósito, com os valores de cada um de nós. Portanto, Certo. aquela questão de que eu tenho que ter as mesmas horas Pois. para a esfera pessoal, profissional e familiar, o equilíbrio não é por aí, porque é impossível. É isso. Pensemos, a nossa esfera pessoal absorve grande parte, ou a grande fatia da maior parte das pessoas, a grande fatia do tempo, do seu tempo. Uhum, 8, 9 horas em uhum. média, não é? Depois, nós temos que dormir. E o tempo que nos resta, se fôssemos pensar assim matematicamente, é para a esfera pessoal e para a esfera profissional. Na minha Certo. perspectiva e na base naquilo que eu tenho estudado e investigado, aqui o conceito que traz toda a diferença, aquilo que faz a diferença é o conceito de satisfação.
o quão eu estou satisfeito com a percentagem de tempo que eu afeto a cada Cada uma um. das minhas esferas de vida, ok? Excelente. Porque quando Excelente. há satisfação em todas as esferas de vida, então aí podemos, quando para mim é satisfatório, imagina que eu só tenho 10% do meu tempo afeto à minha esfera pessoal, mas eu estou 80% satisfeita com esse tempo, ok? Certo. E isso acontece também nas outras esferas de vida. Então aí eu posso dizer que vivo em equilíbrio, mas o equilíbrio hoje, aquilo que eu tenho como equilíbrio hoje, pode não ser o equilíbrio que eu penso para o amanhã. Ou Existem pensando, diferentes fases da vida? exatamente, isso tem a ver com o ciclo de vida em que Isso. nós nos encontramos, Claro. nomeadamente o ciclo de vida familiar em que nos encontramos e até profissional. Se pensarmos nos jovens recém-licenciados, não é? Que saem agora para o mercado de trabalho e que procuram e que entram no primeiro emprego, para eles, equilíbrio tem outro significado que não, por exemplo, um outro jovem que já é casado e tem um filho pequeno, não Sem é? E dúvida. é diferente para uma pessoa que tem filhos a entrar na idade escolar e tem Sim. filhos a entrar na universidade. Portanto, os ciclos de vida familiares e profissionais, portanto, são importantes e são uma equação muito importante para este conceito também de equilíbrio, na minha Epá, perspectiva. sim, e é tão bom desmistificares isto de. Porque muitas das vezes eu acabo por contactar com muitos empreendedores também, tal como tu, e eles sentem-se muito frustrados, porque eles tentam encontrar aquele equilíbrio perfeito, não é? E isso não existe. O equilíbrio é como tu disseste, depende de cada pessoa e depende da fase da nossa vida, e portanto, terminar um bocadinho com a comparação. De andarmos aqui a dizer, mas ela consegue e tira férias e agora dedica tempo e faz exercício, eu não faço, ou estou numa fase mais acelerada e aquela pessoa está numa fase mais a aproveitar. Esta questão de nos compararmos, não é? Acaba por gerar aquela frustração. Ainda bem que desmistificas isso, porque não existe o equilíbrio perfeito entre as três esferas da vida Sim. e todos os dias é uma busca. Não sei se é para ti, mas Exatamente, para era todos os isso que dias eu ia é uma dizer. busca É que de hoje, equilíbrio consciente. exatamente, eu hoje posso ter a noção, chegar ao fim do dia, ok, hoje ah, o meu grau de satisfação com o meu dia e com o tempo que eu dediquei àquilo que é mais importante para mim, cada uma das minhas esferas de vida, é alto, não é? Mas amanhã posso chegar ao final do dia e ter planeado o meu dia de determinada forma, com a sensação de que não, há aqui alguma coisa que está em falta, não tive tempo para mim, Certo, a esfera pessoal está aqui em déficit. Aqui certo. vem tocar um pouco daquilo que tu falaste, que é o controle. Nós não podemos controlar tudo e todos. Por isso é que um dos grandes pressupostos da gestão consciente do tempo é a flexibilidade. Não é? Exatamente. Percebermos que nós não conseguimos controlar tudo e todos, pensemos, no ano 2020 ninguém diria que iríamos ter uma pandemia e que tínhamos todos que nos adaptar de outra forma. Portanto, Claro. flexibilidade é importante perante os desafios com que nos deparamos diariamente. Portanto, temos que ir em acordo com os recursos internos e externos que temos disponíveis, ir fazendo o melhor que conseguimos. E, portanto, isto é Certo. uma questão que eu faço, é algo que eu digo sempre e que faço questão de sublinhar, que é todos nós fazemos o melhor que conseguimos com os recursos internos e externos que Que temos temos. disponíveis, não é? É o que está a acontecer aqui, neste momento. Eu e tu estamos a ter uma conversa e quando formos rever, podíamos ter pensado, eu podia ter falado disto ou podia ter falado daquilo. Mas, portanto, neste momento é o melhor que eu consigo fazer com aquilo que eu tenho disponível, não é? E, portanto, Exato. assumir isso e saber que nós não temos que ser perfeitos, ok? É O que para isso, mim é isso. perfeito, o outro, não é? Quem me dera, portanto, trabalhar só 4 horas como a Ângela, não é? E conseguir, eu não consigo, não é? Mas eu assumo, eu não consigo, eu tenho uma necessidade E de, se calhar não sentes essa necessidade. E isso é sim, muito importante também. Tu não trabalhas 4 horas por dia e para ti isso não seria o teu equilíbrio. E isto é importante porque eu já fui muito feliz quando trabalhei muitas horas
Agora sinto que ainda estou mais em equilíbrio, porque estou mais consciente, mas não é, ou seja, o slow, ou quem vive esta filosofia do slow, não significa que tenha que trabalhar 4 horas por dia, não tem a ver com isso, não tem a ver com trabalhar pouco, não é? Tem a ver com sentirmos bem com as diferentes balanças que nós temos na nossa vida, como tu muito bem disseste. E agora tu falaste aí algo que é muito importante, Ângela, que é a diferença entre o ter e o querer, ok? Isto tem a ver com o discurso interno, não é? O Claro. tem como uma obrigação, ok? Eu só Isso, quero trabalhar, eu quero trabalhar 4 horas e eu tenho de fazer isto para conseguir trabalhar 4 horas. Portanto, para mim isso não funciona. Porque claro. para mim funciona como uma obrigação, certo? Agora, se eu disser eu quero só trabalhar 4 horas, não é? Este discurso interno faz todo o sentido, a forma como eu falo comigo. E comigo isto funciona muito bem. Portanto, eu gosto muito, como tu sabes, eu gosto muito daquilo que faço. E o tempo, para mim, que eu dedico à esfera profissional é aquele que passa assim no instante. Eu nem dou tempo, não, nem dou pelo tempo Estás passar, em não modo é? flow. Estou Estás em em modo modo flow, flow. sim. Agora, hum, também sinto que nós temos que nós próprios conseguir chegar e conhecer quais são os nossos limites, não é? Porque eu sei que se chego ali à tarde, muito para o fim da tarde, ainda estou a trabalhar, ainda estou neste entusiasmo, vai ser muito mais difícil eu desligar e, Certo. portanto, conseguir ter o equilíbrio necessário para os desafios que vêm a seguir nas outras esferas de vida. Portanto, ter esta consciência é fundamental. E aquilo que tu estavas a falar do slow, não é? Deste modo slow. E é importante também, eu acho que desmistificar, certamente tu ias ter aí uma questão para falar disto, Sim. não é? Desmistificar o conceito Vamos slow, falando. Vamos mas o falando. conceito slow, às vezes as pessoas brincam, não é? Olha, nomeadamente as avaliações do terceiro período do Henrique, que é o meu filho mais pequenino, eu não consegui, porque estava numa empresa, estava fora de Coimbra, estava numa empresa a dar formação e foi o Gonçalo, o meu marido, que esteve, que foi. E a professora fez a avaliação, o miúdo com uma avaliação muito boa, mas há aqui um problema, dizia ele para o pai, é que ele é muito acelerado, portanto tem que falar com a sua mulher e ela tem que encontrar, tem que aplicar as estratégias dela aqui ao Henrique para ele desacelerar. E portanto isto no fundo, também para desmistificar esta questão do slow, é que ser slow não é andar a passo de tartaruga ou andar a passo de caracol. Fazer tudo de uma forma muito lenta, não é? Até porque Exato, eu exato. considero uma pessoa acelerada, mas E eu também. não é? Mas o facto de ter consciência disso e conseguir parar no momento certo, isso é ser slow. Isso é Isso é ser ser slow. slow. Isso é ser Porque slow. é o equilíbrio entre o rápido e o devagar. O saber que Exato. há momentos no dia em que eu tenho que acelerar e há momentos do dia em que eu tenho que parar. Portanto, depois de Exatamente. uma manhã tão complicada que eu tive aqui em termos de trabalho, se eu não fizesse uma pausa aqui à hora do almoço para me organizar e para me situar aqui para esta conversa, certamente que não estaria aqui a respeitar o meu ritmo e os Isso. meus limites. E, portanto, isto tem uma consequência na minha Sem prestação dúvida. individual, na minha prestação cognitiva. Então, esta questão do slow, portanto, não temos que andar a passo de tartaruga, nem andar a passo de caracol, nem temos que sair da cidade para ir viver para a montanha, não é? Isso, olha, vamos agora entrar em sabático e viver tipo monges Exatamente, isolados do mundo, não sem temos, tecnologia, até porque o nada. que a filosofia slow quer é que nós consigamos absorver o melhor que temos do mundo atual que temos da melhor forma possível, não é? Isso. E o que nós sabemos é que somos constantemente bombardeados por estímulos externos. Constantemente. Quantas vezes é que nós ouvimos ou dizemos a palavra fazer? Não é? Se pensarmos e começarmos a pôr tracinhos, é um desafio que eu faço muitas vezes. Então, hum, nós não temos que estar sempre em É fazer movimento. Nós não temos que estar sempre em movimento. Nós temos também que nos isso. permitir ser. Isso é Isso. fundamental. Portanto, o slow é este equilíbrio entre o rápido e o devagar, que é fundamental.
Ainda bem que tu trouxeste aqui este tema de desmistificar aqui o que é o slow, porque eu também sou uma mulher, e depois dizem-nos assim, ai, a Ângela é muito rápida, já me chegaram a dizer como é que tu, Ângela, que és tão frenética e estás sempre envolvida em projetos e és acelerada, como é que tu estás nisto do slow business? Porque é mesmo isso que tu disseste, só para reforçar, não tem a ver com connosco como pessoas, se somos mais rápidos ou se estamos a fazer os ritmos, a fazer as tarefas ou a estar no mundo de uma forma mais vagarosa. O que é interessante é esta velocidade certa, em que eu agora vou meter o pé no acelerador e vou estar a fazer um curso 100% online e depois vou tirar férias e vou-me permitir parar e abrandar. Por É o isso, respeito, é o respeito o respeito meu pelo ritmo, nosso ritmo e o nosso pelos ritmo. nossos limites individuais. E É que eu para não isso tinha é, consciência. Sim. e para isso é preciso nós estarmos Ouvirmos, conscientes. ouvirmos a nós próprios. Exatamente. Ah, muito bem, então diz-me uma coisa. Já vamos aqui ao início de tudo. Eu quero saber como é que isto surgiu na tua vida, mas antes, para quem não te conhece, e se tu tivesses que te descrever, sem dizeres o teu nome, sem dizeres aquilo que tu fazes, as tuas conquistas, como é que tu te descreverias? Não podes dizer nem nome, não podes dizer a tua profissão, o que é que tu fazes e também não podes dizer as tuas conquistas. Como é que tu te descreverias a alguém que não te conhece? Bem, isso é um desafio, agora é para após almoço, não é? Que é o horário em que nós estamos aqui a gravar este podcast, mas eu diria que, portanto, chamo Sofia, tenho Não 43 podes dizer o anos. nome. Ai não? Portanto, Não. tenho 43 anos, sou Boa. uma mulher, adoro a natureza, adoro escrever, adoro ler. Ahm, Gosto de música, mas prefiro o silêncio e sou apaixonada por pessoas, por, por perceber que as pessoas, por ajudar pessoas, por perceber que as pessoas ah, são muito mais do que executar tarefas e, portanto, são muito mais do que a sua esfera profissional. E, portanto, assim, de uma forma muito criativa, não é? E que me surgiu agora, era assim que eu me definiria. E fantástico. E fantástico, porque para mim, que te conheço um bocadinho, não muito, faz muito sentido tudo aquilo que tu disseste e foi bom conhecer-te ainda mais um bocadinho. E agora, se tu tivesses, vamos voltar atrás para as pessoas também perceberem aquilo que tu fazes neste momento, mas indo assim, olhar um bocadinho para trás, a Sofia, o teu percurso, como é que o slow, não é? Este movimento de equilíbrio chegou à tua vida? Então, eu licenciei-me em Serviço Social, terminei a licenciatura com 22 anos. Comecei a trabalhar ainda, portanto, terminei em julho, comecei a trabalhar em agosto desse ano e tive durante quase 20 anos ligada a uma organização de apoio a pessoas idosas e Ok. trabalhei muito na área da saúde mental, nomeadamente na área das demências. Portanto, fui coordenadora do Núcleo Aveiro de Alzheimer Portugal e, portanto, nessa altura trabalhava também não só com as pessoas com demência, no âmbito da estrutura residencial, mas trabalhava também com os cuidadores familiares. E durante esses 20 anos em que estive a trabalhar neste âmbito, durante 10 anos, para além de tudo isto que eu fazia, ainda dava aulas na Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Saúde, no curso de gerontologia, onde eu estive desde o seu início. E, Boa. portanto, E trabalhavas muitas horas nessa altura? trabalhava muitas horas. Portanto, eu saía por volta das 8 e chegava por volta das 7 a Coimbra, sendo que tinha aqui viagens e o desgaste era muito grande.
o que é que aconteceu? Para mim, esta questão do tempo nunca foi problema até o meu primeiro filho nascer em 2011. Porquê? Porque, portanto, na altura depois, alguns anos depois, em 2010, casei, fiquei a viver aqui em Coimbra, portanto, eu trabalhava em Aveiro e o Gonçalo trabalhava em Leiria, portanto, um para norte, outro para sul, Eu para sul. todos os dias. Mas apenas quando nasceu o Lourenço e um ano depois em que eu tive necessidade de o integrar num equipamento para a infância, não é? Que eu comecei a Certo. sentir alguma dificuldade em equilibrar aqui o tempo. Porque para mim o tempo dava para tudo. Porquê? Porque eu Pois. gostava muito daquilo que fazia, conseguia ter tempo para aqueles papéis que para mim eram os mais importantes. E, no entanto, nessa altura. Desculpa interromper-te, mas assim também se calhar vai ser mais fluido, que é, nessa altura tu já tinhas esta consciência de equilíbrio, ou estavas atenta a isso, ou ainda não estavas tão atenta a isso? Eu penso que na altura, ou tenho a certeza que na altura, isso era algo que não me passava pela cabeça. Porquê? Porque eu estava a acabar o curso e o que eu queria era trabalhar, ter experiências novas, não é? Portanto, a esfera profissional, a grande satisfação da minha vida vinha da esfera profissional. E atenção, grande parte dos meus colegas de curso nessa altura não estavam a trabalhar. E, portanto, eu Ok. tinha concluído em julho e comecei a trabalhar logo em agosto. Eu era uma sortuda, não é? Portanto, Logo, que nessa questão. espetáculo. Pronto, quando o Lourenço nasceu, comecei a sentir essa dificuldade e comecei a investigar. Na altura, eu fiz também aqui uma especialização pelo meio e Ok. estudei, a minha área de investigação tinha a ver com a satisfação, portanto, quais eram os motivos que levavam as pessoas, cuidadoras de pessoas dependentes, a cuidarem e também qual era o grau de satisfação com a vida dos cuidadores. E quando Ah, falava com o grau de satisfação com a vida, esta foi o primeiro contacto, digamos, que eu tive com o conceito de satisfação com a vida, o qual eu continuo a trabalhar hoje noutra perspectiva. E então, quando falávamos aqui em satisfação com a vida, a questão é que as pessoas, os cuidadores, não se sentiam tão satisfeitos. E quando fomos perceber porquê, tinha a ver com o tempo, a ausência de tempo que dedicavam à sua esfera pessoal, tempo para elas, ok? E, portanto, foi este o primeiro contacto que eu tive com o conceito de tempo, aqui conjugado com este conceito de satisfação com a vida. Depois, na altura, claro, fui investigando estas questões, mas 3 anos depois nasce o Henrique e então aí a dificuldade é grande. Sendo que houve aqui outro fator que predispôs tudo isto, que teve a ver também com a questão dos valores, os valores da organização para as quais eu trabalhava e os meus valores pessoais, ou seja, começou a haver aqui um choque entre aquilo que são os meus valores pessoais e aquilo que eram os valores naquela altura da organização e da chefia, da gestão de topo. E quando começa a haver este choque, como tu sabes, quando começa a haver este choque, isto começa a refletir-se no nosso bem-estar, na nossa satisfação, na nossa saúde mental. Portanto, nessa altura, por necessidade própria, por necessidades de saúde, fui obrigada a parar e daí ter mergulhado mais sobre estas questões da gestão de tempo. ok. E nesta altura, tu já sabias que um dia ias empreender, que um dia te ias despedir, criar o teu próprio negócio, escrever 2 livros e quiçá mais? Já sabias isto tudo? Já sonhavas com isto tudo ou nunca te passou pela cabeça? Não, nessa altura nada disto me passava pela cabeça, não é? Escrever era algo que eu gostava muito de fazer, mas fazia-lo a nível E profissional, vamos para a nível, eles. a nível académico, nunca a este nível, mas portanto não pensava nisso, não era algo que estava, muito menos sair da organização onde estava e trabalhar num projeto próprio, portanto era algo que eu não pensava na altura. E que conselho, olhando agora para trás como empreendedora, que conselho é que tu gostavas de ter ouvido no teu início de carreira? Eu ouvi muitos, mas aquele que, Aquele que aquele tu não que ouviste e que gostavas de ter ouvido.
Aquilo que eu diria, aquilo que eu acho que nós devemos ter mais atenção é que ahm, necessitamos de saber exatamente aquilo que queremos, Uhum. e que os resultados não é estalar os dedos e eles já estão. Isto é uma construção contínua e que demora o seu tempo. Não é? Tal como Uhum. nós temos um ritmo próprio, os negócios também têm um ritmo próprio. E, portanto, nós próprios também temos que ir amadurecendo. Aquilo que pensamos no início pode não ser exatamente aquilo que o negócio vai ser. Portanto, Ok. aqui também o conselho que eu gostava era respeito ao ritmo do negócio. Portanto, Hum, não vai ser adoro, como tu queres. Portanto, respeito ao adoro. ritmo do negócio. Não, Pois, porque tu, como uma mulher que gosta de estar envolvida em diferentes projetos, adora trabalhar, tens um ritmo rápido, mas depois também sabes abrandar, é difícil para ti, sei lá, saberes dizer que não, estabeleceres os teus limites. hum, É difícil para ti fazer esta distinção? Já foi mais? És paciente ou és muito impaciente no teu negócio? no ponto de vista profissional, a palavra não é algo que eu tenho muito presente e que eu digo muitas vezes. Neste Praticas momento, muito o não rápido e o sim lento? não, eu pratico um não firme e gentil. Eu pratico um não firme e gentil. No Ok. sentido de, às vezes, há várias solicitações, não é? Quase todas ao mesmo tempo, e eu sei que preciso de algum tempo para que eu tenha o meu próprio ritmo e que isso não vai funcionar para mim. Portanto, conseguir adequar aqui o ritmo, conciliar o ritmo a nível profissional com o meu ritmo pessoal, não é quando os outros querem, não é? É quando for Uhum, possível para mim. Então vamos entrar aqui numa conciliação. Portanto, o ritmo onde eu tenho uhum. mais dificuldades em dizer o não é aos meus filhos. Não é Pois. aquele onde eu tenho mais dificuldades, mas estou a treiná-lo. Mas de facto um não firme e gentil faz milagres na nossa gestão diária, na nossa gestão Concordo. consciente do tempo. Se podemos fazer aqui um roleplay para tu partilhares como é que se diz um não gentil, porque dependendo das pessoas, e tu sabes que eu falo muito dos perfis comportamentais, de nos respeitarmos, de nos conhecermos, principalmente respeitarmos os nossos limites, percebermos que gostamos mais de desafios e respeitarmos quem não gosta tanto de desafios e de mudanças, não é? E há pessoas que têm muita dificuldade em saber dizer que não, saber dizer um não gentil. E eu gostava, visto que é algo que se calhar tu já o consegues fazer e tens vindo a treinar, imagina que eu te vou convidar agora para fazer, sei lá, um projeto qualquer e tu vais ter que me dizer um não gentil. O que é que tu achas? Sim, podemos. Desafio aceito, portanto, Boa! vamos a isso. Olha, ó Sofia, liguei-te porque, como tu sabes, eu admiro-te imenso. Tu tens um contributo muito grande a dar a todo o Portugal com a questão do slow movement e eu tenho aqui um evento presencial onde vou convidar diversos oradores nesta questão do slow business e gostava também que participasses neste evento. Vai ser daqui a uma semana. E portanto vamos ter aqui a tua participação é cerca de uma hora e pronto, e portanto será daqui uma semana e gostava muito de contar contigo. Olha, Ângela, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fico muito honrada que tenhas lembrado de mim. Contudo, eu acredito que esse projeto é muito interessante, para ti é muito importante, mas com muita pena minha eu não vou conseguir estar presente. Oh, E mas agora tu existem outras insistias, coisas. não E é? depois eu insistia, peraí, eu vou insistir, Exatamente. porque eu sou chata, não é? Depois existem aquelas pessoas que são insistentes, não são chatas, são insistentes e são persistentes. E eu sou persistente e vou dizer, oh Sofia, mas espera aí, eu gostava mesmo que tu tivesses, e tu vais-me dizer que não até ao final. Gostava mesmo que tu tivesses. Tem a ver com a data, com a duração. O que é que eu posso fazer da minha parte para que tu participes?
nesta palestra, neste seminário que eu estou a organizar? Para a data que tu estás a indicar, eu não consigo de todo estar presente. Portanto, Ok, acredito que traria e seria importante eu estar e tu gostarias muito que eu estivesse, mas nessa data eu não consigo por uma série de compromissos já assumidos do ponto de vista familiar. ok. E se for para daqui a 2 semanas? Sim, é uma questão de nós vermos, mas eu gostava que falássemos disto com alguma antecedência, portanto, Boa! Isso! E com que antecedência é que tu precisas que eu fale contigo, então? Diz-me, Sofia. no mínimo um mês, com um mês de antecedência. Ok, boa. Epá, obrigada por teres alinhado. Foi super, porque às vezes, tipo, o primeiro não é suficiente. E do outro lado, nós podemos ter uma pessoa bastante persuasiva, e se não tivermos, se calhar, consciente dos nossos limites, nós, se calhar, podemos alinhar se houver do outro lado uma pessoa persistente. Portanto, é difícil para muitas pessoas dar um não gentil como tu deste. E eu gostei muito da forma como tu deste o não gentil. É realmente um não muito E a empático. questão aqui é perceber que se eu cedo a primeira vez, também vai ser mais difícil eu não ceder numa próxima e noutra, de outra vez. Portanto, eu até poderia dizer, ok, Ângela, é muito importante, vou aqui fazer um esforço, eu vou Um até aí esforço. acima e venho, etc. Mas estou em esforço. Lá está, estou em esforço. Isso vai-me dar prazer? Não é? Uhum. Um sim que não é um verdadeiro sim, é um não é? Havia um autor, não estou a ver qual é, mas ainda no outro dia falava disso. Portanto, quando não é um verdadeiro sim, quando não é um verdadeiro sim, é um não. Portanto, Pois. pensarmos também, o que é que, ok, não. Então vamos encontrar aqui outra alternativa para conseguirmos conjugar tudo isto, ok? É. Sim, e é uma coisa que eu agora me lembrei, que estou aqui a abrir, que quando eu te enviei o link para este podcast, eu recebi uma mensagem automática tua que eu adorei. Posso projetá-la? Podes. Opa, eu adoro isto, espera aí. Então, vamos lá. Deixa-me só vir aqui, então, e eu vou projetar, porque isto é mesmo interessante, a forma como tu adaptas e incutes isto às pessoas. E este teu e-mail, eu vou apresentar aqui, compartilhar aqui a tela, aqui do ecrã inteiro. Depois vamos falar aqui sobre. Reparem, para quem nos estiver a ver, para quem estiver a ouvir, eu vou ler, mas eu gostei muito deste teu e-mail automático que diz: Olá, responderei com tempo. Só consulto o e-mail 2 a 3 vezes por dia. Se for uma questão urgente, contacte-me por telefone. Mas antes pense: é assim tão urgente? Um abraço, Sofia Pereira. Adoro. Queres comentar quando é que tu começaste a fazer e a dar estes não gentis e a colocar estes limites e também ajudar-nos no fundo, a educar-nos todos uns aos outros de respeitarmos os limites de todos? Esta resposta automática já tem muito tempo, eu diria talvez mais de um ano. Fantástico. É algo que, portanto, o e-mail é um dos que eu percebi que era um dos grandes sabotadores do meu tempo, uma das minhas grandes cascas de banana. Portanto, se eu estiver a trabalhar ou estiver a fazer algo e tiver a caixa de e-mail aberta, o que é que vai acontecer? Ela não tem notificações, mas em cima no browser o que vai acontecer é aparece um novo e-mail. E então eu vou ter muita dificuldade em continuar a trabalhar e focada naquilo que eu estou a fazer, sem ir lá clicar e perceber o que é que Sim. lá está. E portanto, o que é que acontecia? Comecei por começar a desmamar estas consultas ao e-mail, não é? Em vez de ir várias vezes por dia, portanto comecei a ir uma vez ao início da manhã, outra vez depois ia antes do almoço, depois do almoço ao final do dia, e depois comecei a perceber que 3 vezes por dia, 2 vezes por dia,
seria o suficiente, porque se fosse uma situação urgente, as pessoas pegam no telefone e ligam E e ligam, falam comigo. claro, sem dúvida. De facto, desde que eu tenho esta mensagem automática, e já tem seguramente mais de um ano, nunca recebi um contacto telefónico a dizer enviei-lhe um e-mail, é urgente, portanto eu quero que pegue nisso e veja. Portanto, perceber que isto é uma estratégia que eu uso individualmente para me calibrar do ponto de vista dos meus limites e do meu foco, não é? Porque estou Certo. descansada, eu dou uma resposta de volta e as pessoas sabem, se eu não responder agora, respondo sempre ao final da tarde, quando vou ver o e-mail, ou amanhã de manhã, se o e-mail surgir depois disso. E depois, também, como tu dizes, tem aqui também a outra vertente do educar o outro, não é? Perceber, ok, é mesmo Limite. urgente, é mesmo uma coisa que eu tenha que ir, que eu tenha que telefonar, que eu tenha de ir Isso. incomodar para, porque de facto esta questão aqui de nós dizemos muitas vezes nós não temos tempo, não é? Não tenho tempo. Mas então se fizermos um raio-x ou uma ressonância magnética que eu Ao gosto mais, nosso dia. que é um exame complementar diagnóstico mais profundo, não é? Se percebermos o que é que eu ando a fazer no meu dia, eu percebo que há muitas tarefas que absorvem o meu tempo e que não contribuem nada para aquilo que são os meus objetivos. E, portanto, o Sim. facto do e-mail, para mim, não é? Para mim, Sofia, era algo que absorvia parte do meu tempo e me desviava do meu foco, não é? Portanto, tu enviavas-me um e-mail e eu dizia-te obrigada, Ângela, lá estarei para o convite, não é? Para o podcast, lá estarei. Portanto, iria haver aqui sempre ruído. A partir do momento em que nós percebemos, deixa de haver este ruído, o mesmo com as notificações do telemóvel, o mesmo com as notificações das redes sociais. Portanto, eu nisso sou bastante regrada. Não é tento, é quero mesmo ser regrada, porque percebo Boa. que isso é fundamental para o meu foco e para Sem atingir dúvida. os meus objetivos, não é? E depois Eu tem que acho que, haver aqui uma coerência e uma congruência, não é? como é Não posso óbvio, andar aqui a falar numa coisa e fazer outra, não é? Olha para o que eu digo e olha claro, para o que eu faço. como é Portanto, óbvio. eu aqui gosto muito que haja uma coerência entre aquilo que a Sofia diz e aquilo que a Sofia faz. Isto para mim fez todo o sentido criar esta mensagem automática na Eu altura adorei. portanto, continuar a usá-la, continuar a usá-la. Eu acho que te vou roubar a ideia, posso? Claro que sim. Aliás, E eu ela acho, existe e já sei eu que acho ela que está a ser devíamos todos roubar esta disseminada. ideia. Exatamente, já está a ser disseminada também por outras pessoas e percebe-se que isso é um aspecto positivo, de Muito. respeito pela nossa De respeito. individualidade. Até porque no outro dia me enviaram um e-mail e depois acabaram por me dizer assim: passado um dia, já tiveste a oportunidade de ver o e-mail? Passado, eu ainda não tinha respondido. Eu às vezes demoro, quando são e-mails que eu preciso de dar mais tempo e carinho e atenção, é muito fácil eu demorar 4 dias a responder. Só que eu não tenho esta mensagem automática a dizer atenção, eu vi, não é? Então a pessoa se calhar fica ali naquela espera e fica em ansiedade. E habituámos acho todos a este mundo frenético em que enviamos um e-mail e no próprio dia queremos uma resposta e não tem que ser assim. E portanto, é mesmo importante esta questão do equilíbrio e do limite e de não estar sempre disponível e quando houver alguma coisa urgente, cá estarei. Mas, Sim, falaste tendo aí em em duas conta isto, coisas importantes. Deixa-me só dizer, falaste aí em duas coisas sim, importantes, que é a questão da cultura e do mundo frenético em que nós vivemos e da cultura do imediatismo, da do resposta rápida, imediatismo, não é? Da sem resposta dúvida. rápida. Se o telemóvel está a demorar um bocadinho mais, não é? Nas redes sociais, a atualizar, não é? Nós pensamos em internet, passa-se aqui alguma coisa, não é? Já Ah, vamos. e depois a questão que tem a ver muito com nós não somos máquinas, nós somos pessoas e somos todas pessoas diferentes. E portanto, Sim, o meu ritmo é diferente do teu, que é diferente do das outras pessoas. Efetivamente, se for urgente para a outra pessoa pode
pegar no telefone, ligar, Malta, expor a peguem no situação. telefone, liguem E mais. porque o e-mail foi tão vulgarizado, não é? Para qualquer coisa, enviamos um e-mail. É totalmente É diferente isso. de pegar no telefone e falar com o outro e às vezes resolvemos uma série de questões. Muito mais fácil. Muito mais Isso tem a fácil. ver É também, um por exemplo, ladrão com o de tempo. WhatsApp. O WhatsApp Ao diz-nos WhatsApp, nem aquele, vamos falar faz-nos. no WhatsApp. O WhatsApp parece que tem que ser imediato e que temos que estar lá logo e a responder Claro. logo, imediatamente, àquilo. E acho que isso também nos traz um bocadinho de stress, todo este acesso à informação que nós temos hoje em dia que os nossos pais não tinham, todo este imediatismo que tu falaste e muito bem. É estressante nós estarmos pim, pim. Eu desliguei as notificações todas, eu não tenho nada a fazer pim, pim, pim. E às vezes vou no dia seguinte e digo, mas ninguém consegue falar contigo, Ângela. Eu disse, eu não tinha o telemóvel, desculpa lá. Quando for assim, liga comigo, porque não é pelo WhatsApp. E parece que estamos aqui um bocado a protelar isto e depois queixámos-nos, mas depois somos também nós que exigimos. Estamos a queixar que os outros exigem, mas nós também incutimos essa velocidade, porque acabamos por responder a uma velocidade também alta e não fazemos aqui o stop da cadeia. E acho que quem quer viver uma vida mais consciente, que tem este balanço e este equilíbrio, também nos cabe a nós de colocar aqui um bocadinho de travão na cadeia. Mas sim, sem dúvida. Olha, uma coisa que eu te queria perguntar, já que estamos a falar aqui deste mundo frenético, que era, em 2050, como é que tu imaginas este mundo? Ainda mais frenético ou com ainda mais adeptos e mais pessoas preocupadas com este equilíbrio? Como é que é 2050? Como é que tu vês o mundo? Eu vejo das duas formas. Primeiro, mais frenético, mais acelerado, cada vez com mais digitalização, mais fácil, não é? Muito mais facilitado do ponto de vista dos processos, não é? De tudo isto, vejamos agora a questão da inteligência artificial, etc. Artificial, claro. Mas também o vejo com pessoas muito mais conscientes dos benefícios e dos constrangimentos desta velocidade e que procuram estratégias para conseguir este equilíbrio entre o rápido e o devagar. Conseguem usufruir de todos os benefícios que a digitalização e que a industrialização e que este desenvolvimento nos vai dar, mas que buscam primeiro dão uma maior atenção a eles próprios, a cada um deles. Basta olhar para o último estudo EI de 2020, em que faz um raio-x, portanto, ao perfil no que respeita à questão do trabalho, não é? Aos millennials, e perceber que algo que eles mais valorizam no local de Sem trabalho dúvida. são organizações que valorizem as medidas de conciliação entre vida pessoal e profissional. Porquê? Ok, o trabalho é muito importante para mim, mas tão importante como o trabalho é a minha vida pessoal e a minha vida familiar. Portanto, isto não vai ser algo rápido, não é? E que não vai ser Certo. acompanhado na mesma velocidade, na minha perspectiva, mas eu sou muito otimista em relação a isto. Nós já estamos a dar alguns passos e isso a investigação diz-nos quando falamos, e está muito agora em cima da mesa esta questão da satisfação no trabalho e da felicidade no trabalho. Já percebemos que este fator conciliação vida pessoal, vida profissional é chave para que as pessoas se mantenham satisfeitas no seu local de trabalho e que se mantenham naquele local de trabalho e não que queiram ir embora, certo? Falamos aqui na questão da retenção e este equilíbrio e, portanto, o que eu penso é que cada vez mais porquê? Porque agora estes millennials também vão constituir família e estes valores vão passando, não é? Vão passando de geração em geração. Portanto, eu acredito que não é algo que vai acompanhar a mesma velocidade, não é? Era bom que fosse, mas que vai continuar a existir esta preocupação com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque se olharmos há 40 anos atrás, quando os nossos pais estavam a trabalhar,
o que é que eles valorizavam, não é? O que é que eles diziam há 50 anos? O trabalho, portanto, é tudo, não é? É tudo, Portanto, é sim. tudo. Se tiveres Então um acredito que vamos trabalho ter o melhor de dois estável, mundos. seguro, tens sucesso na tua vida, casa, trabalho, que te paguem a tempo e Exatamente. horas, tatua aqui no braço e estabilidade para todo o sempre. E O o que eu acho mundo é é que em tudo estável. 2050 vamos ter o melhor de dois mundos. Um mundo muito mais evoluído, não é? Muito mais rápido, com mais tempo para nós. Eu também espero que sim. Olha, e voltando aqui um bocadinho atrás, na altura que estavas a falar dos teus filhos e deste choque cultural que tu sentiste, depois quando tu decidiste dar o salto, conta lá então toda esta questão de como presidente, não é, do Slow Movement Portugal, autora de 2 livros, como é que foi este percurso, esta passagem, para falarmos também um bocadinho do projeto do Slow Movement Portugal, para quem realmente, os empreendedores que querem ter este equilíbrio entre o negócio e a vida pessoal, para pessoas que estão a trabalhar em empresas por conta de outrem, não é? Freelancers, portanto, todos nós podemos usufruir um bocadinho deste movimento slow. Gostava que falasses um bocadinho do teu projeto, para também dar a conhecer a missão e como é que as pessoas podem tirar benefício, não é? Ok, então dizer-te que em 2019, quando eu decidi em primeiro lugar tirar uma licença sem vencimento e depois no final do ano desligar-me da organização onde estava e criar o meu projeto, o projeto que criei foi e que existe hoje é a Academy for You, portanto, que é uma empresa de consultoria, formação, que se dedica à investigação da gestão consciente do tempo, produtividade consciente, e trabalhamos muito esta questão do equilíbrio entre vida pessoal e vida familiar. E só em 2021, portanto isto começou em 2019, não é? 2020, início de 2020, mas só em 2021 é que eu iniciei funções como presidente do Slow Movement Portugal, enquanto voluntária. E, portanto, dizer-vos que o Slow Movement Portugal é uma organização. Estás a passar aqui o Estou a site passar aqui, eu da Academy estou a for passar a You. Academia for You, exatamente. A gestão Portanto, o que consciente. fazemos do tempo, o que trabalhamos, portanto, fundamentalmente é o conceito de gestão consciente do tempo, produtividade consciente, liderança consciente. Trabalho muito com pessoas a nível individual, mas muito neste momento com empresas. Empresas que querem dar ferramentas às suas pessoas para conseguirem um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, já que se percebe que isso é um fator preditor para a satisfação com a vida e a sua felicidade. E De- as formações que te pedem, desculpa Sofia estar-te a interromper, mas é importante isto. As formações que tu lideras, tu vês o foco muito para a equipa ou são empreendedores, não é? São os fundadores das empresas que pedem também esta formação um bocado também para eles próprios conseguirem lidar, ou seja, muito no foco só para as equipas ou mais numa perspectiva holística de vamos fazer isto juntos. Isto é algo que se delega ou tu vês os líderes também comprometidos? Sim, os líderes estão comprometidos. O ano passado, em setembro do ano passado, exatamente, estive numa grande iniciativa da Fidelidade, só com líderes de gestão de topo, a falar de liderança consciente e a trabalhar conceito de liderança consciente. Agora, daqui a 2 semanas, estarei aí em cima no Norte a fazer uma formação também para uma empresa em que foi um dos elementos de gestão de topo que me contactou e disse: Sofia, eu quero isto para a minha equipa. Portanto, cada vez mais as pessoas estão despertas para estas questões. Também temos que ver agora que as organizações estão organizadas, passo aqui esta questão, organizações e organizadas, de uma forma já muito ecológica, isto é, há uma preocupação genuína com as pessoas, certo? E então fazem inquéritos de satisfação, questionários de satisfação. Vamos lá perceber o que é que as pessoas,
o que é que as nossas pessoas precisam. E identificam estratégias a este nível. E então são os diversos departamentos responsáveis pela gestão de pessoas, os próprios happiness managers que entram em contacto comigo e que vêm conhecer o que é que a Sofia pode fazer aqui na nossa organização. Por exemplo, antes de ir de férias terminei um programa Slow com a fidelidade, portanto, em que tínhamos imensas pessoas, 700 e muitas pessoas inscritas e que foi muito interessante, portanto, várias sessões em que trabalhávamos, portanto, há uma receptividade por parte da gestão de topo, sim, a prova disso é que isto é algo que está implementado, que vem implementado de cima para baixo, há uma congruência em termos de culturas, valores das empresas e, portanto, querer dar às pessoas ferramentas para que elas consigam da melhor forma lidar com as exigências do dia-a-dia. E esta questão da gestão de tempo é algo que é uma necessidade e é transversal a muitas pessoas. Certo, mas diz-me uma coisa, são só as grandes empresas, ou seja, se tivermos, eu estou a perguntar isto porque o meu foco é muito ajudar os empreendedores de pequenos negócios, tendo em conta que o tecido empresarial português é constituído por 99% de pequenas empresas, quem te mais procura são as grandes empresas, como por exemplo a Fidelidade que tu falaste, ou também já notas que existem empreendedores de pequenos negócios, microempreendedores, até 10 pessoas, até 5 pessoas, que te procuram sobre estes temas? Neste momento, a grande percentagem dos meus clientes a nível corporativo são grandes empresas e depois pequenas empresas, mas não ao nível de portanto, de empreendedores e microempresas. Portanto, ainda não, ainda não. É isso, ainda. E estava aqui a ver, a mostrar aqui a newsletter, porque é algo que é muito interessante e que eu recomendo que vocês, para quem tiver a ouvir o podcast, ou a ver então no canal do YouTube, existe aqui uma newsletter. A newsletter, recorda-me, Sofia, é mensal? A periodicidade prevista é mensal, mas nem sempre sai todos os meses. Portanto, depende depende dos ritmos e do que há para comunicar. Eu sou muito adepta do slow marketing. Isto Eu é, adoro slow marketing. comunicar a informação que é efetivamente relevante. Estar a Isso mesmo. encher a caixa de e-mail das pessoas com informação que é mais do mesmo, desculpem uma expressão, para mim não faz sentido e não estaria a ser coerente com aquilo que eu advogo, certo? Portanto, Sim. a newsletter é enviada quando existe informação que seja de valor Relevante. acrescentado para a outra pessoa que vai ler. Muito bem. E se tu tivesses que dizer assim, do primeiro passo, porque existe tanta coisa que se pode, que se deve fazer, mas para aqueles empreendedores de pequenos negócios, não é? Que se calhar é mais para aí que eu vou focar, tendo em conta o podcast, e para conseguirmos também chegar aos empreendedores de pequenos negócios, o que é que tu achas que deve ser um primeiro passo que seja simples, mas ao mesmo tempo que pode ter um grande impacto, que possas aconselhar para estes empreendedores que querem ter este equilíbrio entre o negócio e a sua vida pessoal? Ora bem, então eu acho que a gestão consciente do tempo faz ainda mais sentido para empreendedores, para aquelas pessoas que estão muitas vezes a trabalhar sozinhas e que absorvem um pouco de todas as funções, não é? Eles são contabilistas, eles são os marketeers, eles são os gestores das redes sociais, produzem os conteúdos Tudo. e ainda fazem Eu sou tudo. secretária, E eu então faço tudo neste momento então também. faz ainda mais sentido, esta questão da gestão consciente do tempo faz ainda mais sentido, na medida em que é importante percebermos e começarmos a perceber quais são os diversos papéis que nós temos enquanto pessoas, não é? E vamos perceber, depois da análise, que se nós fazemos tudo, vamos perceber que pode haver aqui um desequilíbrio, não é? Em termos de tempo. Mas esse desequilíbrio pode não ser patológico, Ângela, e aqui voltamos ao início, não é? Eu posso ter grande parte do meu tempo afeto à esfera profissional, ok? Mas o meu grau de satisfação ser muito elevado. Certo. Então,
percebermos, efetivamente, percebermos como é que fazermos aqui um raio-x e percebermos quais são os papéis sociais que eu tenho, onde é que eu noto que estou menos insatisfeita, qual é... E a gestão consciente do tempo, uma das premissas é esta, é a questão da identidade pessoal. Portanto, para os empreendedores, é o primeiro passo, exatamente. Portanto, para os empreendedores, começar por aqui faz todo o sentido, porque o meu negócio é muito importante, mas se eu não estiver bem, eu não vou conseguir estar bem com o meu negócio, não vou conseguir estar, entregar-me e estar completamente disponível para, na minha melhor forma. Não sei se isto faz sentido para ti. Portanto, ainda mais do que alguém que trabalha por conta de outrem, em que tem esta dificuldade, para um empreendedor em que chama a si uma série de tarefas e concentra em si uma série de tarefas, este conceito de gestão consciente do tempo faz ainda mais sentido. Aliás, estou a trabalhar em parceria com o grupo Wellness das Mulheres à Obra e portanto, nota-se esta, um dos últimos questionários, avaliações que fizeram, a questão de gestão de tempo aparecia como uma das grandes dificuldades das mulheres empreendedoras, não é? Portanto, faz muito sentido ser, portanto, ser é um conceito que deve ser e que faz todo o sentido ser trabalhado para os empreendedores, para mulheres e homens empreendedores. E tu falas muito bem isso no teu primeiro capítulo, no livro Como Ter Tempo para Tudo. Foi lançado este ano, parabéns! Tão bom. Adorei ler, porque eu já fiz formação contigo, já estivemos juntas, comprei o teu livro, adorei ler, um livro muito prático, desafiante, ao mesmo tempo de termos aqui o desafio de colocar e de estes ensinamentos em prática, passo a passo. De uma forma que nos faz refletir, que muitas das vezes nós dizemos assim, como é que nós conseguimos fazer isto? Não é? De refletir o propósito, a nossa intenção, o que é equilíbrio para nós, quais é que são os nossos valores. E as pessoas dizem parar e pensar. Mas isto de parar e pensar sem saber quais são as perguntas ou as reflexões que nós devemos fazer este caminho sozinhos, podemos não estar a fazer da forma mais eficiente, podemos não conseguir chegar às respostas, porque não é só pensar sobre o que é e como pensar, e tu consegues fazer isso muito bem no livro. Portanto, malta, como ter tempo para tudo, mas não é tudo aquilo que é realmente importante, não é, Sofia? Exatamente, era isso que eu ia acrescentar. Tudo aquilo que é realmente importante. E quando falamos em equilíbrio, é ter esta noção de que não é um equilíbrio, não é tudo o mesmo tempo nos três pratos da balança, não. Há necessidades que são diversas e que diferem de pessoa para pessoa. E, portanto, este livro é mesmo isso. O meu objetivo era não era dar mais uma ferramenta teórica. Aliás, no início a primeira versão era muito teórica e a editora disse não está a Como é que surgiu? Desculpa, como é que surgiu isto do livro do segundo? Porque tu tens o primeiro dos exercícios slow para nos ajudar a abrandar. Mas como é que surgiu o segundo? Portanto, como tu sabes, eu já dinamizava o programa Slow, não é? Era algo que já estava e, portanto, à medida que o tempo foi passando e que eu fui amadurecendo também o meu conhecimento no âmbito da gestão consciente do tempo e fui criando todas estas estratégias, propus-me partilhá-las com outras pessoas. Não fazia sentido eu ser a única detentora desta informação. Portanto, a partir do momento em que ele passa a formato livro, não são apenas estratégias minhas, são de todas as pessoas que o leem e que as leem e que as praticam, e de facto é algo que eu sugiro que não seja um livro, eu digo isso no início, que não seja um livro de mesinha de cabeceira, não é? É um livro de trabalho, é um livro que deve ser lido em que nós temos que assumir um compromisso connosco e perceber, ok, como é que eu quero fazer isto? Quero fazer isto semanalmente, como eu sugiro, então determino um dia em que vou ler o capítulo, em que vejo os exercícios e ao longo da semana vou refletir e vou fazer os exercícios para depois estar apto a passar
ao capítulo seguinte. Portanto, o livro foi concebido desta forma. Claro que pode ser lido de uma ponta à outra e as pessoas ficam com uma ideia geral, mas é muito diferente ler, refletir, perceber o impacto que isso tem em mim, Ajudou-me não é? imenso, sem dúvida. Sem Aplicar, dúvida. exatamente, do que ler e ok, pronto, tenho aqui a perspectiva geral, a Sofia fala disto e disto e disto e disto e portanto o que me interessa daqui é fazer isto e isto e isto e isto, não é? Portanto, eu desafio mesmo as pessoas a fazerem a utilizarem o livro tal como ele foi pensado, que é um livro Pensado. muito prático, muito prático. Muito prático, que ajuda muito a fazer a tal reflexão que nós muitas das vezes precisamos e não temos como e não queremos fazer isto de forma solitária. E eu costumo fazer uma reflexão de verdes e vermelhos, se foi um dia slow para mim ou não, ou seja, se eu senti que estive serena, se foi tranquila, se foi fluido, e penso sempre nas três dimensões, se tive tempo para mim, se tive tempo e se estive presente com a minha família, porque os pensamentos estão cá sempre, mas nós também podemos nos, como é que eu posso dizer, disciplinar, controlar, não é? Os pensamentos, estar aqui e no agora, e portanto se tive tempo para mim, se tenho tempo para a minha família e para o meu trabalho. E no final do dia faço tipo uma mini reflexão se o dia para mim foi um dia slow business, em que eu consegui ter este equilíbrio entre o negócio e a minha vida pessoal, porque depois imprimi um calendário, sabes, tenho os meses todos com os dias, e depois chego lá e pinto com uma bolinha vermelha e com uma bolinha verde se para mim foi um dia slow ou não. E eu estou a olhar aqui para o calendário e há dias que estão ali a vermelho. E há meses que tenho mais a vermelho do que outros, mas lá está, esta consciência de no próprio dia fazer isto ajuda-me, porque, epá, hoje não foi um dia slow. Então qual é que foi a vertente? Não senti que estive verdadeiramente com a minha filha ou com o Rui. Ok, então amanhã se calhar vou trabalhar melhor esta vertente e vou deixar aqui um bocado de parte a parte do trabalho, o que for. Opa, e ajuda-me imenso. E se tu tens isso no livro, que é esta reflexão de também A conseguirmos ter aqui autorreflexão e a auto-reflexão, autoperceção é sem dúvida. fundamental. O parar e perceber, o parar e sentir. Como é que eu me sinto, não é? Perante isto. Esse Isso. exercício, há um exercício que eu não tenho no meu livro, mas que me surgiu agora, sabes, nas caminhadas à beira-mar, agora nas férias. Portanto, houve algo que surgiu como um exercício que é muito interessante, que é no final do dia percebermos aquilo que tu estás a dizer, nas diferentes esferas da minha vida, como é que eu me sinto em cada um deles. Até podemos ter uma escala para cada um, de 1 a 5, muito satisfeita em termos de satisfação, muito satisfeita ou nada satisfeita. E, portanto, Certo. conseguir avaliar e ter esta... É como que vamos querendo calibrar sem controlar, ok? É Eu tenho isso. aquela percepção e perceber quais foram os fatores que me levaram a ter este nível de satisfação ou de insatisfação e o que é que eu posso fazer diferente. Porque Isso. este é o conceito de flexibilidade e de mindset flexível e também de mindset positivo. Portanto, conseguir ultrapassar os desafios e aprender com eles, que isso é fundamental. Sem dúvida. E quando nos faltarem ideias para nós conseguirmos abrandar e desacelerar, nós temos aqui o teu primeiro livro, que eu gosto muito, porque é um livro mesmo, pá, do minimalismo ao profundo, portanto, não é simplista, ele é profundo, ele é intenso. Então, nós temos aqui propostas para desacelerar. E na página 46, fiz assim à sorte, tem aqui o. Oi? Espera aí, para este lado. Rir. Em casa ou no trabalho, na rua, no restaurante, no autocarro, no comboio, fixe nas coisas engraçadas e bizarras que as pessoas que o rodeiem fazem, ria-se delas, nem que seja interiormente. Gratidão, pensamento, dançar, colorir. Portanto, se quem nos estiver a ouvir estiver com falta de criatividade ou imaginação sobre o que é que pode fazer para desacelerar, eu aconselho aqui o teu livro. O teu primeiro livro é o teu terceiro filho, este? Esse é o meu terceiro filho, sim. Sim, e já vai na terceira edição. E saber que esse livro surge muito enquadrado no conceito das pausas conscientes.
surge enquadrado as pausas conscientes. Nós sabemos que muito na lógica do ritmo e dos limites, não é? Nós necessitamos de fazer pausas ao longo do dia. E às vezes as pessoas diziam, mas o que é que eu posso fazer? Exato, o que é que eu O que é que faço eu nas posso minhas fazer numa pausas? pausa? Exatamente. Exato. E então, como ouvi isso tantas vezes, e essa pergunta tantas vezes, disse, não, eu tenho que escrever alguma coisa que dê Exato. ferramentas às pessoas para elas, e ferramentas, estas são práticas ativas, Não. isto é, são atividades. E ele foi construído dessa forma, não sob forma de lista, não é? Mas uma atividade, porquê? Porque ela apela, esse espaço em branco, apela a que as pessoas escrevam a sua reflexão. Como é que se sentiram? O que é que eu faria diferente? Portanto, esse espaço é como se fosse um diário e não há uma ordem. Portanto, as pessoas podem abrir o livro e dizer, portanto, esse eu não consigo ver daqui, mas esse tem a ver que... Calma, para lá da janela. Para lá E da uma coisa janela, de cada vez. exatamente. Ai, adoro, Exatamente. uma coisa de cada Uma vez coisa de para cada mim. vez. Então eu vou fazer este exercício agora, ok? Então vou registar no início do livro, há várias questões de reflexão que podem servir de mote para a nossa reflexão. Portanto, esse livro é um livro também muito prático, em jeito de diário das pausas conscientes. E perguntar, olha, isto para mim não fez sentido nenhum, mas há outro que pode fazer sentido. Claro Exatamente. que no livro Como Ter Tempo para Tudo, há uma ferramenta que é essencial e que eu gostava de falar nela, que é o retiro semanal, não é? O retiro semanal, portanto, é importantíssimo não nos esquecermos de nós e semanalmente tirarmos um período de tempo para fazermos coisas que gostamos. E não são válidos em jantares românticos, nem idas ao cinema com os filhos, nem parques infantis, nem etc, etc. Não, é tempo connosco. Porque é muito raro, se formos fazer aqui a estatística, não é? Em um questionário, é muito raro as pessoas que dizem que têm tempo para elas. Para Okay? elas. É Quando muito eu difícil. pergunto, uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer às pessoas com quem trabalho é o que é que gosta de fazer? E as pessoas respondem-me, eu gostava de ler, eu gostava de caminhar, eu gostava de pintar. Gostava, mas já não gosta. Não sei, há muito tempo que já não faço isso. Então, Pois. se calhar há que ir buscar novamente essas atividades, pô-las em prática e perceber. Os retiros semanais não significa que tenhamos que tirar uma tarde inteira, uma manhã inteira, um dia inteiro, não. Podem ser só 10 minutos, podem ser só 15 minutos, mas devem estar na nossa agenda e nós devemos fazer porque queremos. Eu quero ter tempo para mim, porque se eu estiver bem comigo, estou bem no meu negócio, estou bem com a minha família, estou bem olha, eu agora vou abraçar aqui um grande desafio, vai ser um grande retiro semanal, vou fazer os caminhos de Santiago agora em outubro e portanto Incrível. é algo que de facto eu estou entusiasmada e ao mesmo tempo assustada, não é? Há este misto de passar tanto tempo sozinha comigo mesma, não é? E vais sozinha? Eu vou sozinha nos primeiros dias, nas primeiras etapas, e depois há umas amigas que se juntam a nós, que se juntam a mim. Portanto, é um desafio que este tempo, para quem gosta de silêncio, para quem gosta de caminhar, para quem gosta de pensar, não é? De refletir, de autorreflexão, tenho a certeza que este vai ser um Vai ser incrível. excelente desafio. Mas, portanto, Vai ser dizer incrível. que estes retiros semanais não precisam de ser 6 dias, como uma caminhada a Exato. Santiago, não é? Podem ser 10 minutos, que é sair antes de ir buscar os meus filhos à escola. Olha, vou parar aqui nesta esplanada à beira-rio e vou ler 15 minutos. Porque Está feito. isso é a diferença. Eu, quando fazia Aveiro-Coimbra todos os dias, eu saía em cima da hora, não é? Vinha a acelerar. Muitas vezes, eu digo isso no meu livro, eu dava conta que chegava a Coimbra porque passava as portagens. E, portanto, já estou aqui, não é? E depois, o que é que acontece? Nós chegamos neste modo frenético com os miúdos. E isto, aceleração gera aceleração, não é? Isso. E, portanto, nós dizemos que temos miúdos agitados, mas que tipo de pais é que nós somos? Exatamente. Então, Exatamente. se E foi calhar disso faz... que quis fugir. Também, quando eu ouvia as minhas colegas de manhã a dizer para os miúdos: epá, despacha-te a tomar um pequeno almoço, come isso, que eu tenho que sair, tenho uma reunião, já estamos atrasados. E eu, na altura que me decidi despedir,
eu lembrei-me muito desses exemplos. Eu, tipo, eu não quero ser uma mãe que está a despachar a filha para engolir o pequeno almoço, para sairmos de casa porque eu tenho uma reunião. Aliás, eu de manhã é raro quando eu marco reuniões. Eu de manhã tenho tempo para mim, para ler e escrever. É o tempo que eu dedico a mim. É meia hora, é 45 minutos por dia, muitas das vezes que acabo por ter. Não vejo e-mails, não abro nada. É o tempo para eu estar a escrever, que é uma coisa, é a melhor terapia, mais barata. Escrever sem parar e ler. É o tempo que tenho. E isso alertou-me, tipo, de eu não quero estar a apressar tudo e toda a gente à minha volta por causa do trabalho. Mas E não então estamos aqui a defini os meus dizer, limites. mas não estamos aqui a dizer que toda a gente se tem que despedir, Não, não é? Até não, não, porque há não. pessoas que Estou a dizer podem que não eu conseguir. Eu sinto-me uma privilegiada porque tive recurso e consegui fazer isto, não é? E fui bem claro, sucedida porque podia não ser, claro. não é? Podia chegar Sim, sim, sim. e dizer. Agora, há pessoas que não conseguem. Há um conceito muito interessante, não sei se conheceste, se o conheces, que é muito recente, tem a ver com a meritocracia, com o crono. Não, crono. Olha, agora estava aqui a tentar dizer uma coisa, é um conceito novo da fundadora do Desacelera São Paulo. Se tiveres curiosidade, Tem. pesquisa, porque ela trabalha Desaceleração. muito isto. Isto é, as pessoas, todas elas, o conceito de tempo é diferente de pessoa para pessoa, não é? Eu posso dizer que tenho as mesmas 24 horas por dia do que todos os outros, mas há pessoas que Uhum. precisam de trabalhar grande parte destas 24 e outras não. Há aqui uma Claro, desigualdade, não é? Há aqui uma certo. desigualdade nestas questões. Agora, eu sinto que sou uma privilegiada. Agora, muitas das pessoas com quem eu tenho trabalhado e que trabalham por conta de outrem e que têm esta perspectiva de que o trabalho assume grande parte, e que tem mesmo que ser assim, não é? Assume grande parte do seu tempo, terem consciência que conseguem, durante um período de tempo, ter consciência de si e nutrir a sua esfera pessoal, é fundamental. Sem dúvida alguma. E agora, só assim, para começarmos já a fazer o fecho, gostava, por favor, que falasses um bocadinho do projeto do Slow Movement Portugal e como é que as pessoas podem realmente usufruir e como é que a Slow Movement Portugal está aqui para ajudar a ter este equilíbrio. Então, o Slow Movement Portugal nasce em Portugal em 2009. Uma das fundadoras é Raquel Tavares. E o objetivo do Slow Movement Portugal é fazer partilhas, é disseminar a filosofia slow. Nós dinamizamos algumas atividades, não muitas, nem dinamizamos aquelas tantas quanto gostaríamos, mas aquelas que consideramos que têm relevância. Portanto, o movimento slow é uma corrente mundial contemporânea que desafia a cultura da velocidade e que apela às pessoas para terem em conta os seus ritmos e os seus limites, ok? Usufruírem de tudo aquilo que o mundo industrializado, urbanizado, acelerado tem para nos dar, mas dentro do seu ritmo e dos seus limites. Portanto, o Certo. objetivo do Slow Movement Portugal é dar a conhecer estratégias, dar a conhecer atividades que contribuem para esta desaceleração e desta vida em não modo piloto automático, em Isso. contrariar o modo piloto automático. Portanto, como é que nós o fazemos? Fazemos através da nossa página, no nosso website, que é bastante completo neste aspecto. Portanto, o Slow Movement é como que o grande chapéu, e depois dentro do Slow Movement inserem-se várias vertentes. O Slow Business é um deles, não é? O Slow Work, o Slow Travel, as Slow Cities, o Slow Food, são tudo vertentes do movimento Slow. E o objetivo, portanto, do site é darmos a conhecer todas estas vertentes e estratégias práticas para que as pessoas as possam trazer para a sua vida. Depois, onde é que nós estamos também? Nas redes sociais, portanto, no Instagram e no Facebook.
em que, de uma forma muito slow, de uma forma muito consciente, nós fazemos apenas 3 publicações por mês e todas elas são publicações que nós consideramos que traz mais valia para as pessoas que nos seguem e que nos acompanham pelas redes sociais. Qualquer pessoa pode associar-se ao Slow Movement Era Portugal. isso que eu ia Portanto, perguntar, se era possível. qualquer pessoa pode. Estamos neste momento agora, para 2024, a trabalhar projetos que se queiram associar a nós e que tenham como base aqui a filosofia Slow, também para nós sermos aqui muito na lógica do divulgar, ok? E, portanto, o Slow Movement Portugal é efetivamente o seu objetivo é a partilha e a disseminação da mensagem slow, da mensagem do que é o movimento slow. Certo, fantástico. Epá, e muito necessário nos dias de hoje e neste mundo frenético. Parabéns pelo projeto. Nós já nos conhecemos há algum tempo e foi quando eu conheci o movimento Slow que te conheci logo, porque quando uma pessoa começa a investigar e a puxar, não é? Tudo aquilo que realmente fazia sentido para mim veio ter comigo, eu costumo dizer que o Slow veio ter comigo e portanto tens aqui um projeto com uma grande responsabilidade, parabéns. Obrigada porque és uma inspiração, porque também fizeste o teu caminho à procura do teu próprio equilíbrio. Portanto, eu gostava agora de terminar com uns desafios. Agora é a questão da parte da leveza, que é, eu gostava de te desafiar para um jogo do preferes, em que tu não te podes esquivar a responder é um mix, é isto, é aquilo, mas vais ter que escolher por uma das hipóteses. Muito bem, vamos E a tu aceitas isso. o desafio? Desafio aceito, sim. Então vá. Sofia Pereira. Tum, 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 tum. Preferias nunca mais poderes dizer aquilo que pensas ou então ter sempre de dizer aquilo que pensas? Tum, 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 tum. A segunda Nunca hipótese. mais podes dizer o que pensas ou teres de dizer sempre aquilo que pensas? A segunda hipótese. Teres de dizer sempre aquilo que pensas. Mulher corajosa. É assim mesmo. Respondido. Segunda pergunta. Preferias nunca mais comer doces ou nunca mais beberes um bom vinho? Eu passo o vinho. E passas o vinho. Eu passo o vinho. Portanto, eu fico com os doces e passo o vinho. Ok. Então diz-me outra coisa. Preferias abrandar, não é? O tal desacelerar, no alto mar ou então numa floresta virgem natural? Se o mar estivesse tranquilo, em mar. Se o mar estivesse frenético, não. Ficaria na floresta. Na Portanto, floresta virgem e natural. exatamente, sim, exatamente. Não pode ser, já estás a fazer batata. Portanto, eu fico com o mar. Ficas Com com o mar. Ok. Então, preferias nunca mais ler nenhum livro ou nunca mais ouvir nenhuma música? Esta é difícil. Nunca mais ouvir nenhuma música. Portanto, Ai, meu ficaria Deus. com os meus livros. Esta é difícil. Mas a próxima é pior. Não vou facilitar. Pá. Preferias acabar com o aquecimento global ou com todas as guerras no mundo? Nesta não posso escolher entre uma e outra. Essa é impossível, não, É impossível, é muito aqui não chata vou, esta pergunta. não vou É escolher, não horrível. vou optar, não vou optar, não Não vou vais, optar. vais dizer um não gentil. Não, vou dizer um não gentil e firme. Não gentil, Angela, não vou responder. Não vou responder. É mesmo muito difícil. Esta aqui também.
Ok, então próxima pergunta. Preferias estar sempre 15 minutos atrasada para tudo ou chegar sempre 30 minutos antes de toda a gente? A segunda hipótese, chegar sempre 30 minutos antes de toda a gente. Sempre, Sempre, sim. sempre. Mas o atraso, não. Também Isso é, não. Também não é assim. Pronto. E agora a última. Ai Jesus, esta é a última. Vamos ver a última. Vai, só falta uma, Sofia. Preferias trabalhar 14 horas por dia, mas só durante 3 dias? Ou então 4 horas por dia durante 8 dias da semana? talvez a segunda hipótese. Mas também era ao fim de semana. Olha que Está era bem, 4 horas, mas era está também ao bem. fim de semana. Mas é mais adequada e, portanto, mais congruente com o meu ritmo e Com com o teu com o meu ritmo. ritmo próprio, exatamente. Boa! Yeah! Houve aqui uma que foi muito difícil, mas pronto. Mas como tu já ensinaste a dizer um não gentil, pronto, esta aqui tive que aceitar, tive que aceitar. E agora tenho aqui umas perguntas de escolha múltipla, aqui na prova oral, para ti. Estas aqui vais poder escolher, então, entre uma de 4 opções. Estás preparada? Vamos a isso. Vamos lá. Então, em que situações, Sofia Pereira, é que tu perdes as estribeiras? Quando estás no trânsito? Quando estás com os copos a mais? Quando estás a discutir? Ou quando existe incompetência alheia? É assim, como é que tu disseste? Como é que é a pergunta? Como é que tu A primeira referiste? é, em que situação é que tu perdes as estribeiras? Para, Salta a tampa. pois, para saltar a tampa é preciso assim ser uma situação muito extrema, não é? Portanto, Pois, percebo. Trânsito, copos a mais, quando estás a discutir ou com a incompetência alheia? eu nem competência alheia, rejo-me sempre pelaquela máxima, todos nós fazemos o melhor que conseguimos com os recursos que temos disponíveis. E, Portanto, essa portanto, está excluída. copos a mais também está excluída, está excluída porque eu bebo muito pouco. A terceira é, Quando estás a discutir. isso não acontece com muita Muita frequência. E a frequência. primeira no trânsito. No trânsito. Talvez Se possa calhar. acontecer mais, mas o que perder as tribeiras é dizer o que é que este senhor vai aqui à minha frente a fazer, vai a pisar ovos, estás a perceber? Não Não é interessa. nada assim, não é nada assim de muito, de muito, sim, Não é preciso estarmos aqui também a destruir o ok, mundo e a talvez, lançar bombas não sei o quê. Pronto, é a ok, tua sim, situação. Ficas com o trânsito. fico o trânsito, sim. Então diz-me uma coisa, com quem és mais delicada? Opção A, com os mais velhos. Opção B, com os adultos. Opção C, com as crianças. Ou opção D, com os animais. Com quem és mais delicada? Os mais Eu velhos, aí não penso os mais velhos, até porque, como eu te disse, eu aprendi muito durante aqueles 20 anos em que estive a trabalhar nesse contexto portanto, sim, é essa a minha resposta aos mais velhos. eu por acaso pensei nisso, eu assim, será que o passado influenciou, não é? E acaba por tocar muito, não é? Boa. Então vá, tu ganhas o primeiro prémio numa aposta de um jogo, não é? Qual é que vai ser a primeira coisa que tu vais fazer? Opção A, vais fazer uma viagem à volta do mundo. Opção B, vais garantir todo o conforto aos teus familiares e amigos. Opção C, adotas uma vida de luxo em segredo. Ou opção D, compras a empresa em que trabalhas. Esta aqui, Eu iria para a 2, para a segunda, ajudar os familiares e os amigos, portanto, a terem alguma estabilidade. Seria por aí. boa. Boa.
E agora, se pudesses comer somente num sítio para o resto da tua vida, imagina, só podes escolher um sítio e só vais comer lá para o resto da tua vida. Onde é que tu escolhes? Escolhes um restaurante, no trabalho, ao ar livre ou em casa? Em casa, Para o resto da tua vida. para o resto da minha vida. Em casa. Em casa. E a última, estamos quase. O que é que tu tens medo quando tu fores mais velha? Opção A, que te falta saúde. Opção B, que te falte dinheiro. Opção C, ficar só. Ou opção D, perder a tua capacidade mental. A Esta é última, tramada. a última sem dúvida. A A sério. última sem dúvida. Quando nós não temos competências cognitivas, é muito mais difícil nós conseguirmos lidar com tudo o resto, com a solidão, com a ausência de saúde física, não é? Que era aquela que tu te referias. Portanto, quando tu estás incapaz do ponto de vista cognitivo, tu não és tu e precisas de uma terceira pessoa para tomar decisões por ti, para te ajudar a fazer tudo e, portanto, esse é o meu maior receio, sempre foi. Até porque, como tu sabes, eu estive lá e sei, portanto, sei efetivamente com muita profundidade o que são os vários estadios da demência e é isso que mais me assusta, que me maior medo tenho, exatamente. Esta questão da saúde mental é mesmo crítica. 1 em cada 3 portugueses está em risco de burnout. Como é que tu encaras estas notícias? E qual é que tu achas que deve ser o nosso papel, a nossa responsabilidade? Eu também que estou num slow business, que quero contribuir para este equilíbrio, tu também. Porque é que nós muitas das vezes só paramos quando às vezes batemos no fundo, chegamos ao limite? O que é que nós podemos fazer de diferente para evitar que as pessoas cheguem ao limite? Para evitar estes dados de 1 em cada 3, o que é que nós podemos fazer mais? E porquê é que nós só paramos quando chegamos e batemos ao fundo? A primeira coisa que nós temos que fazer, Ângela, e não nos podemos esquecer que o burnout, para dizermos que temos um burnout, temos que reunir uma série de critérios clínicos, certo? Portanto, que são os mais variados e o burnout está muito ligado à questão profissional. A primeira estratégia, e eu tenho pensado muito nisso, tem a ver com o parar, não é? Primeiro parar para pensar. E logo aí há uma grande resistência da parte de todos. Há pouco tempo tivemos uma conversa slow cá em Coimbra com o André Ventura e ele dizia, não o deputado, mas o filósofo, e ele dizia que as pessoas têm medo de parar. Porquê? Porque quando nós paramos, nós vamos dar um mergulho tão profundo sobre nós e vamos pensar em coisas que não têm interesse nenhum, coisas que não têm interesse nenhum e que não nos interessam pensar. Sou feliz, estou bem, como é que está a minha relação com o meu companheiro, com a minha companheira, como é que está a relação com os meus filhos? E a verdade dói. E o que é que acontece? Há uma tendência das pessoas estarem constantemente ocupadas, porque ao estar ocupadas tu não pensas nisto, não é? Tu não pensas. Ok. Aí a tristeza, todas as emoções são importantes. A tristeza é importante, ela transmite-nos mensagens. Portanto, parar para sentir, ok? E depois de termos uma clarividência do que é que nós estamos a sentir. Ok, estou triste, estou frustrada, estou angustiada. Vamos perceber porquê. O que é que está na base disto? E então, agir e não reagir. Porque o que nós fazemos hoje em dia, e quando acontecem quadros do ponto de vista clínico que levam ao burnout, não é? Porque nós andamos em modo reação. Fazer. Reação a estímulo, sem pensar, sem ver que relação é que esta tarefa tem a ver com a concretização dos meus objetivos. Portanto, nós não estamos a agir, estamos a reagir. E, portanto, cada vez mais é necessário, e estes números são assustadores, mesmo agora pós-pandemia, em que nós pensávamos que esta questão do teletrabalho viesse aliviar um bocadinho mais,
estes sinais e sintomas no âmbito da saúde mental, nós percebemos que não é bem assim, portanto, porque as pessoas estão em casa, no seu conforto, mas estão mais isoladas do ponto de vista social. E se tu fores ver a literatura, o que a literatura e a investigação nos dizem é que o fator preditor para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa saúde mental, está nas relações interpessoais, no contacto com os outros, ok? Portanto, parar, a minha sugestão são estas 3 palavras que tu já conheces, não é? Que eu costumo escrever muitas vezes, que é parar, sentir e agir. E para agir, quando nós queremos agir, temos que saber muito bem para onde é que queremos ir, qual é o caminho que nós queremos seguir. Claro que isto é difícil, mas a base disto é fazer um trabalho de autoconhecimento, saber quais são os meus ritmos, quais são os meus limites, e não basta só saber quais são os meus ritmos e os meus limites. Há que respeitar também os ritmos e os limites. E o dizer não, ok? E o dizer não de uma forma gentil e firme, e deixar de querer agradar aos outros, mas pensar primeiro em nós, porque isto não é um ato de egoísmo, pelo contrário, é um ato de necessidade. Repito, nós só conseguimos estar bem no nosso trabalho, com a nossa família, em todos os papéis sociais que nós desempenhamos, se estivermos bem connosco. Portanto, falamos em saúde mental, há aqui esta questão importantíssima do parar para refletir sobre o que é que estamos a sentir e agir em conformidade com aquilo que queremos e aquilo que é aquilo que são os meus ritmos, aquilo que são os meus limites. E achas que este tema que está muito quente, que se fala muito agora, dos 4 dias de trabalho, que existe já um estudo piloto em Portugal, com cerca de 40 empresas que vão testar esta semana de 4 dias, no fundo é trabalhar menos para conseguirmos ter este equilíbrio, não é? E conseguirmos aqui recarregar as baterias. Achas que é uma possível solução? O que é que tu achas sobre este tema, dos 4 dias de trabalho por semana? Olha, eu tenho lido bastante sobre esse tema e sobre as experiências que se têm feito Sim, em noutros vários países com países, não resultados é? espetaculares. Não tenho ainda, muito sinceramente, ainda não tenho uma opinião muito formada, até porque eu costumo pôr os pós e os contras, costumo ver a questão dos pós e dos contras. Mas uma coisa eu tenho a certeza, esta medida dos 4 dias de trabalho será efetiva se efetivamente existir um alinhamento entre aquilo que é a cultura e os valores da organização com a prática, ok? Não sei se me faço entender. Portanto, efetivamente aquilo que se projeta, ok, esta é a nossa cultura e estes são os nossos valores e nós queremos os 4 dias por semana, tem que ser, ao mesmo tempo, tem que haver uma coerência com aquilo que é a prática diária da cultura e dos valores da organização. Tem que haver um grande alinhamento de todos os líderes das organizações, porque desde a gestão de topo até à base. Não sei se me faço entender, portanto, porque basta haver aqui um desencontro em termos de filosofia, em termos de cultura e de valores, para deitar por terra, entre aspas, tudo aquilo que se quer conquistar, porque um dos fatores importantes também para o equilíbrio é o bom ambiente de trabalho. Ok, nós trabalhamos 4 dias, e depois há aqui outra questão que eu começo a pensar, será que, por exemplo, se me dissessem agora 4 dias para atingir os objetivos, eu teria de trabalhar a um ritmo muito diferente daquele que é o meu. Entendes aquilo que eu quero dizer? Eu entendo. Ou então, como nos negócios e os processos estão repletos de desperdícios, Sim, ok. retirarmos desperdícios, que é a abordagem e é a forma como eu estou a ajudar os empreendedores que querem implementar esta jornada e querem proporcionar à equipa e a eles próprios este slow business, este equilíbrio, que é uma possível solução de ajudar a trabalhar menos e viver mais, porque existem muitos desperdícios. Como tu falaste há bocado, uma coisa tão simples como as notificações do e-mail, as reuniões, são ladrões de tempo, as interrupções constantes entre membros, entre colegas. Existem vários ladrões do tempo, não é?
que existem vários desperdícios nos processos que, se não forem eliminados, é óbvio que nós vamos ter que trabalhar mais rápido. A questão é que, se nós conseguimos então reduzir aquilo que está a mais, aquilo que não faz falta, e focarmos naquilo que é essencial. E eu encaro mais por aí, ou seja, temos que retirar 20%, ou seja, se trabalharmos menos um dia, estamos a falar de 20% da semana, não é? Quer dizer que é possível retirarmos 20% de desperdícios que estão nos processos? E eu sei que sim, porque pronto, e tu também sabes que existem muitos desperdícios que, se calhar, se fossem eliminados, que nos conseguiam ajudar a ter jornadas mais calmas, mais tranquilas, mais serenas e ter ainda melhores resultados. Mas aí tem que haver, mas exatamente, concordo na íntegra com o que disseste, mas a liderança tem que estar alinhadíssima com isso. Claro, tem que ser eles a querer em primeiro lugar. E então, se verificarmos o último estudo que foi feito no âmbito das organizações mais saudáveis, não é? Um dos fatores que foram identificados como preditores da não saúde nas organizações foi a liderança. Portanto, aqui as lideranças, acho que há um trabalho que tem que ser feito nas próprias organizações e que tem a ver com aquilo que tu disseste, o não desperdício, tem a ver com a congruência e com a coerência, nomeadamente da cultura e dos valores, e na questão do alinhamento das lideranças. É importante. E também escutar os próprios profissionais. Claro, quais são as mais-valias, exatamente, das próprias pessoas, quais são as implicações que isto irá ter e se isto é congruente ou não com aquilo que eles pensam. Portanto, agora, como eu te digo, vou ouvindo, vou refletindo. As pessoas, os estudos, por exemplo, na Inglaterra mostram que no âmbito das medidas e da conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, portanto, há aqui uma vantagem muito grande, não é? Mas os contextos variam de países para países, portanto, estou curiosa por perceber como é que vai funcionar agora, como é que vai funcionar em Portugal. Em Portugal, exatamente. Eu estou muito curiosa para saber como é que vai funcionar, quais são os resultados, as dificuldades, os benefícios, tudo isso. Sofia, muito obrigada por teres vindo aqui conversar comigo à boleia com o Slow Business. Só mesmo para finalizar, falámos de tanta coisa importante, mas se tu tivesses, imagina, um placar com uma mensagem que ia ser vista em todo o mundo, o que é que estaria escrito nesse cartaz, nesse placar? Eu vou-me repetir, portanto, eu escreveria as 3 palavras, que é parar, sentir e agir, porque isto tudo pressupõe o estar aqui e agora, o valorizar o meu eu, não é? E haver aqui agir, portanto, ser eu a decidir aquilo que eu quero fazer. Tão bom, tão bom. Sofia, mais uma vez, muito, muito obrigada. Adorei estar aqui, adorei ouvir-te, ouvir mais um bocadinho da tua história. E tenho a certeza que isto vai ser mesmo muito útil e inspirador para quem nos ouviu. Obrigada, Ângela. Foi um prazer. Obrigada. Um grande beijinho, Sofia. Beijinho. E já está. Parabéns! Deste mais um passo para tornares-te um empreendedor com sucesso e também com vida própria. E se achares que esta viagem merece, olha, partilha com outros empreendedores. Vais estar a contribuir para um mundo mais equilibrado, onde os pequenos negócios têm exatamente as mesmas oportunidades dos grandes. Então vá, até já, eterno aprendiz.